Olá pessoal, bom dia para vocês aqui no estúdio, para vocês no Brasil inteiro. Estamos de volta, né? Depois de uma longa ausência. Puxa vida, quanto tempo que eu não vim aqui falar com vocês. Vamos começar o nosso segundo módulo, e nesse módulo nós teremos aulas de penal geral e processo penal. Tá bom? Então nós vamos dedicar as primeiras aulas ao direito penal, na sequência da matéria relativa ao módulo anterior, e uma vez cumprindo o conteúdo programático de penal geral previsto para este semestre, nós começaremos então com o processo penal. Certo? E o primeiro tema será ilicitude. Ilicitude ou antijuridicidade, uma vez que no direito penal são utilizadas como expressões sinônimas. Ilicitude ou antijuridicidade. Ilicitude ou antijuridicidade. Nós já nos referimos à ilicitude de uma forma breve, sucinta, no módulo 1, quando tratávamos da evolução do conceito analítico de crime. E nós podemos dizer, e isso é certo à luz de qualquer um dos diferentes pontos de vista a respeito do conceito analítico de crime, a gente pode dizer: a ilicitude, de maneira inequívoca, faz parte do conceito de crime. Ou, em outras palavras, não há crime a não ser que o fato seja ilícito. É até uma obviedade, mas de qualquer maneira, essa obviedade é confirmada no Código Penal. Por falar em Código Penal, ele trata dessa matéria nos artigos 23 a 25. Veja, então, são 3 artiguinhos aí sumamente importantes, que contém uma série de questões que nos auxiliarão, eventualmente, a responder uma série de perguntas lá na prova, viu? E de cara, eu destaco o caput do artigo 23, no sentido de confirmar o que eu acabei de dizer, ou seja, de que a ilicitude faz parte do conceito de crime, de que não há crime a não ser que o fato se revele ilícito. O artigo 23, no caput, diz textualmente, veja, para não ter dúvida alguma: não há crime quando o fato é praticado em... E o Código, então, enumera 4 hipóteses. São elas, apenas aqui uma referência genérica: o estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito e o estrito cumprimento do dever legal. Não há crime quando o fato é praticado em estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal. São elas, obviamente, as excludentes de ilicitude. Então, percebeu? O Código confirma, não há crime nessas situações. Isso é indiscutível, isso é certo, isso é muito claro. Muito bem. Agora, o que se entende por ilicitude? Se tivéssemos que definir ao examinador na prova: doutor, conceitue a ilicitude, qual definição você apresentaria? A gente sugere, então, que você dê o seguinte conceito: ilicitude é a contrariedade do fato ao direito. Contrariedade do fato ao direito. Se o fato for contrário, se o fato se opuser ao direito, se opuser ao ordenamento jurídico, será então ilícito. Qual a relação que há entre a tipicidade do fato e sua ilicitude? Evidentemente, se o legislador elabora um tipo penal, tornando determinado comportamento um comportamento criminoso, esse é um sinal claro de que, para o legislador, aquele fato é ilícito, aquele fato é contrário ao direito. É óbvio, não haveria razão para criminalizar um comportamento, senão porque aquele comportamento se revela contrário ao direito. Ou, de qualquer maneira, a partir do instante em que ele é criminalizado, ele se revela, ele se demonstra, ele passa a ser contrário ao direito. Mas será que a tipicidade de um fato conduz necessariamente, indiscutivelmente, à sua ilicitude? Não. A tipicidade de um fato permite presumi-lo ilícito,
permite, digamos, demonstrar num primeiro momento sua ilicitude, mas é possível que ela não se confirme desde que o comportamento seja praticado sob a proteção, sob o amparo dessas excludentes que nós citamos e que vamos estudar com bastante detalhamento. Ou seja, em outras palavras, a tipicidade nada mais é que um indício, não uma certeza, um indício da ilicitude. A tipicidade é um indício da ilicitude. Tipicidade é indício de ilicitude. Não é certeza. O fato típico pode ser praticado de maneira lícita. Quando houver legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. Então, se houver a tipicidade, isso representa um indício da natureza ilícita, antijurídica do fato. Veja, daí nós já podemos deduzir alguns reflexos, até mesmo sob enfoque do processo penal. Veja só, quando nós estudamos os requisitos da denúncia, né, então vamos aqui a esse parênteses de natureza processual. Quando se estuda os requisitos da denúncia, verifica-se que o primeiro deles é a exposição do fato criminoso. Exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias. Quando o Código de Processo Penal exige que o Ministério Público, na denúncia, exponha o fato criminoso, então se pergunta, o que o Ministério Público deve narrar? Gente, basta que o Ministério Público insira na narrativa um fato típico. A narrativa da denúncia deve mencionar um fato típico. É o que basta. Não é necessário que o Ministério Público, além de narrar o fato típico, afirme de maneira expressa que não houve legítima defesa, que não ocorreu estado de necessidade, que não há que se falar em exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Por que basta narrar o fato típico? Porque narrando-se um fato típico, presume-se sua ilicitude. E se a inicial narrou um fato típico mais ilícito, um típico e antijurídico, então ela contém a narrativa de um fato, o quê? Criminoso. Então, fato criminoso é o fato típico e antijurídico. Eu preciso narrar o que, então, na inicial, para que tenhamos um fato criminoso? Basta a narrativa do fato típico. Sua ilicitude se presumirá, não é necessário ressalvar de maneira expressa a ausência das excludentes de ilicitude. Muito bem. Então, esse é um dos reflexos, né, do comentário que foi feito, no sentido de que a tipicidade representa um indício de ilicitude. Voltando um pouquinho aqui na tela, veja, então nós falávamos, Código Penal trata da ilicitude nesses artigos 23 a 25. O primeiro deles, introdutório, diz, não há crime quando o fato é praticado naquelas 4 situações. E agora eu perguntaria a vocês, reflitam rapidamente, em seguida partimos para a análise em busca da resposta. Temos 4 excludentes de ilicitude, arroladas no artigo 23, não é mesmo? 1, 2, 3, 4. Esse rol é taxativo ou exemplificativo? Olha, parece que esse rol cobre todas as situações, mas isso não é verdade. Há casos de exclusão da ilicitude que não se encaixam em nenhuma dessas 4 figuras. O rol é exemplificativo. Exemplificativo. Então, aquele rol, registrando aqui na lousa, é exemplificativo. Poxa, professor, qual seria então outra excludente de ilicitude, fora aquelas mencionadas no artigo 23? A doutrina, de maneira amplamente majoritária, diz, olha, aquela que não é mencionada nesse dispositivo, essa aqui, ó, o consentimento do ofendido, consentimento do sujeito passivo da infração, consentimento do ofendido.
Muito bem. Agora, veja só, vamos então ingressar nessa análise, o tal do consentimento do ofendido. A coisa não é tão simples assim, né? Gente, ó, a gente pode pensar em várias situações em que o sujeito passivo, titular do bem protegido, autorizou, consentiu com a lesão a esse bem que a lei tutela, que a lei protege. Mas sem que, nessas hipóteses, ocorra a exclusão da ilicitude. É preciso, então, sabermos detectar exatamente quando o consentimento do ofendido terá a função de excluir a ilicitude. Bom, veja, uma primeira hipótese que eu creio será muito simples de resolvermos. Suponha um indivíduo que esteja absolutamente descontente com a sua vida. Nada dá certo, só acontece coisa ruim comigo, eu fui traído, minha namorada me traiu com o meu melhor amigo, eu fui mandado embora do emprego, eu, sei lá, fui reprovado na faculdade. Enfim, só está acontecendo coisa ruim. E um dia ele chama um amigo para conversar e fala: olha, eu preciso da sua ajuda, eu quero pôr fim à minha vida e não tenho coragem, e eu quero que você me ajude e me mate. Gente, consentimento do ofendido aqui está muito claro. O outro ainda responde: não, beleza, você é meu brother. Pá! Matou. Por conta da amizade, nossa longa amizade. Gente, nesse caso, o consentimento do ofendido excluiria a ilicitude da conduta? Evidente que não. Por quê? Porque se trata aqui da supressão da vida humana, que é um bem jurídico indisponível. Então, para começar o desenvolvimento dessa análise, é preciso deixar claro, seja como for, o consentimento do ofendido só produzirá efeito, só excluirá o caráter criminoso do fato, se presentes dois requisitos. Depois haverá um terceiro ainda, você vai ver, mas a princípio a gente pode dizer: o consentimento do ofendido excluirá o caráter criminoso. O aluno mais atento prestou atenção que eu não falei agora excluirá a ilicitude, que eu falei excluirá o caráter criminoso. Ele vai entender por que eu mudei agora um pouquinho a frase. Bom, mas enfim. O consentimento do ofendido excluirá o caráter criminoso do fato quando ou desde que 1. O bem jurídico seja disponível, e número 2, que o ofendido tenha capacidade jurídica para dispor do bem. Capacidade jurídica para dispor do bem. Bem jurídico disponível e capacidade jurídica para dispor do bem. Isso nos termos da lei civil, né, essa capacidade jurídica. Não tem nada a ver com imputabilidade penal, capacidade jurídica nos termos da lei civil. Então, bem jurídico tem que ser disponível, patrimônio, por exemplo, e o sujeito deve ter a capacidade jurídica para dispor, né, para dispor de forma válida desse bem jurídico. Muito bem. Olha, pessoal, como eu havia assinalado e reitero, com esses dois requisitos, o consentimento do ofendido, do titular do bem protegido, do sujeito passivo da infração, excluirá o caráter criminoso do fato. Agora, a exclusão do caráter criminoso pode se dar por razões diferentes. O que eu quero dizer é, o fato pode perder o seu caráter criminoso por 1, ser atípico, ou 2, ser lícito. Ora, se alguém realiza uma conduta atípica, há crime? Evidente que não. Se alguém pratica um comportamento típico, porém amparado por excludente de ilicitude, há crime? Também não. Existem situações em que o consentimento do ofendido faz uma coisa e existem casos em que ele faz outra, hein? Tem situações em que o consentimento do ofendido exclui a tipicidade do fato. E os casos que nos interessam, que não são esses, são aqueles em que o consentimento do ofendido exclui a
ilicitude. Gente, por exemplo, começar com uma situação bem simplesinha. Lembram-se do crime de violação de domicílio? Ingressar em 150 do Código Penal, ingressar em domicílio alheio sem o consentimento do morador. Está lá no tipo penal, né? Sem o consentimento do morador. A pessoa bate a porta do morador, pergunta, posso entrar? E ele diz, fique à vontade. E a pessoa ingressa no domicílio. Essa conduta é criminosa? Lógico que não, mas por quê? Há alguma excludente de ilicitude? Nada disso. O comportamento é atípico em função do consentimento do titular do bem protegido. Esse é um caso em que o consentimento do ofendido faz o quê? Torna a conduta atípica, ou, com outras palavras, esse é um caso em que o consentimento do ofendido exclui o caráter criminoso em virtude da atipicidade do fato. Tudo bem? Outro exemplo. Lembram-se do crime de estupro? Todos lembram bem, tenho certeza. Elementares. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Mas a ideia é, em síntese, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar algum ato libidinoso. O que é constranger? Constranger significa compelir, obrigar a vítima a fazer algo contra a sua vontade. Então, está implícita na ideia de constranger, que é o verbo núcleo do tipo do crime de estupro, a ideia de que, naquele caso, a vítima foi obrigada a fazer algo contra a sua vontade. Muito bem. Gente, dois adultos maiores, capazes, encontram-se um com o outro, pintam um clima e rola. Essa conduta é criminosa? Não. Por quê? Por absoluta, os dois consentiram com o contato sexual, porque a conduta é absolutamente atípica. Então, esse é outro caso em que o consentimento do ofendido torna o comportamento penalmente atípico. Bom, agora no crime de dano, artigo 163 do Código Penal. Aqui o consentimento da vítima não é referido dentro das elementares do tipo penal, seja de maneira expressa ou implícita. Destruir no todo ou em parte, destruir, deteriorar, no todo ou em parte, coisa alheia. O dono do objeto, o dono da coisa, diz para um conhecido, olha, sabe, uma máquina qualquer, essa máquina só me dá dor de cabeça. Olha, quer saber? Faz um favor para mim, quebra esse negócio e joga no lixo. Tem certeza? Você pagou caro. Tenho certeza absoluta, já me deu tanta dor de cabeça, quebra esse negócio e joga. Posso mesmo? Ah, vou quebrar, hein? Quebra! Pega o negócio, pá, joga no chão e espatifa a máquina. Bom, tudo bem. Há crime por parte da pessoa que destruiu coisa alheia? Nenhum. Porque o titular do bem jurídico anuiu, consentiu com a sua destruição. Nesse caso, o consentimento do ofendido torna a conduta, exclui o caráter criminoso em face da exclusão da ilicitude. Meu Deus do céu. Com base nesses exemplos, como é que você, digamos assim, eu sou examinador e te pergunto, doutor, o bem jurídico é disponível. O ofendido tem capacidade jurídica para dispor. Seu consentimento excluirá o caráter criminoso do fato. Quando, porém, a exclusão do caráter criminoso se dará por ausência de ilicitude, por falta de antijuridicidade, ou quando o consentimento do ofendido, em vez de excluir a tipicidade, exclui a ilicitude. O que você diz? Gente, vamos à lousa então. Tenta aí, vai tentando buscar a resposta. Eu vou colocá-la aqui no quadro, ó. Esses dois primeiros requisitos, repetindo, são aqueles necessários para que se afaste o caráter criminoso. Agora, para que ocorra a exclusão da ilicitude,
Qual é a última exigência? É preciso que se configure uma situação que não permita uma solução semelhante à violação de domicílio, uma solução semelhante à do estupro. Naqueles casos, o consentimento do ofendido torna a conduta atípica. O quê? Sabe, isso tem a ver com as elementares do tipo, né? Tem a ver com as elementares do tipo. O que há em comum entre a violação de domicílio, só que nela é de forma expressa, e no estupro, só que nele é de forma implícita? Entre as elementares do crime, o que nós temos? A falta de consentimento. Falta de consentimento, para usar uma expressão bonita que a doutrina gosta de utilizar, é o dissenso. Consenso, dissenso. O que há, então, em comum na violação de domicílio e no estupro? O dissenso da vítima, isto é, falta de consentimento. O dissenso da vítima é uma elementar. Então, o que é necessário para que exclua a ilicitude? Que o dissenso não seja elementar. Esse é o terceiro requisito. Que o dissenso da vítima não seja elementar do tipo. Que o dissenso não seja elementar. Por quê? Porque se for elementar, o que ocorrerá? A atipicidade da conduta. Muito bem. É isso aí, meus amigos. Vocês conseguiram entender direitinho? Legal? Deu para entender mesmo? Se perguntarem consentimento do ofendido lá no concurso, vai dar para responder bem? E o exemplo em que o consentimento do ofendido atende aos 3 requisitos, excluindo a ilicitude, qual é? O último que eu dei, o exemplo envolvendo crime de dano. Artigo 163 do Código Penal. Tá certo? Crime de dano, artigo 163 do CP. Fechado? Tudo bem? É isso aí, meus amigos. Agora, uma observaçãozinha ligada à matéria consentimento do ofendido. Não sei se você vai lembrar do primeiro módulo, mas, de qualquer maneira, é só uma ressalva, porque nas tuas anotações anteriores você vai encontrar a referência a algo ligado aí ao que vimos, consentimento do ofendido. Então, por gentileza, anotem como uma observação, porque é uma matéria que já foi examinada. Observação. Há teorias, existem teorias, que consideram o consentimento do ofendido em todos os casos, né, coloque aí entre vírgulas, em todos os casos, vírgula, como excludente da tipicidade. Como excludente da tipicidade. Ponto. Quais seriam essas teorias, hein? Você se lembra? São duas teorias com uma abordagem um pouquinho diferente, uma fundamentação que não é idêntica, mas que chegam a essa conclusão aí, de que o consentimento do ofendido sempre irá excluir a tipicidade. Não vai atuar nunca como excludente de ilicitude, sempre afastando a tipicidade. Sabe quais são, gente? É a teoria primeiro, a teoria da tipicidade conglobante, a teoria da tipicidade conglobante, muito bem. E a outra é a teoria da imputação objetiva. Teoria da tipicidade conglobante, teoria da imputação objetiva. Tudo bem? Fechado? Ficou o registro, legal, você anotou. Se você achar interessante, não sei como é que você se orienta aí no seu estudo, acho que você deve usar o material de aula para estudar. Acho pertinente, acho útil que você faça isso. Talvez seja o caso de você colocar videoaulas do primeiro módulo, né, em que esses assuntos foram abordados, porque você vai estudar, você vai pegar esse material daqui a alguns meses, talvez você fique com a dúvida, mas onde que está mesmo essa imputação objetiva e essa tipicidade conglobante aí no meu caderno? Está lá nas aulinhas do primeiro módulo, tá bom? Legal? Meus amigos, vamos adiante então.
agora nós vamos dar um enfoque ao parágrafo único do artigo 23. Muito bem. A Bruna Menezes está dedurando a Amanda Lisboa, que veio aqui assistir a aula no presencial. É você, Amanda? Eu percebi que nós tínhamos aqui uma aluninha nova, legal, muito bem. A Bruna, sua amiga, que te dedurou, pediu para eu te mandar um beijo para você. Ela está morrendo de vergonha nesse momento, e para arrematar a vergonha maior, vamos filmá-la, não é? Para que ela apareça para o Brasil inteiro. Muito bem. Olha lá, a camerinha, está procurando, muito bem, abaixa um pouquinho, vai, aí, não, aqui, muito bem. Olha lá, olha para a câmera lá, pronto, isso, muito bem. Vamos lá, pessoal, agora vamos trabalhar. 23, parágrafo único, tema super importante, super importante. Quero ver como é que você vai se sair numa das primeiras perguntinhas que eu vou te fazer a respeito do artigo 23. Espero que você consiga responder, hein? Se não conseguir, não tem problema, porque ao longo da explicação eu vou te dar subsídios para não cometer um erro bem perigoso, que o artigo 23, parágrafo único, permite que o candidato cometa na prova. Bom, vamos lá. O 23, parágrafo único, disciplina o excesso. Na verdade, ele trata do chamado excesso punível. Excesso punível. Isso já permite concluir algo interessante. Se o 23, parágrafo único, revela, disciplina, trata do excesso punível, é porque então deve haver um excesso impunível, que não seja punição. E existe mesmo. Vamos expor daqui a pouquinho. Bom, quais são... Aliás, antes, o que se entende por excesso? Vamos começar do básico. Como é que nós podemos definir excesso? Só fazer um comentário. O legislador cautelosamente trata do excesso no artigo 23, que é aquele que enumera as 4 excludentes de ilicitude. Não é? Eu digo cautelosamente pelo seguinte: se você compara a maneira como o legislador, ou o local em que o legislador se refere ao excesso atualmente, e o local em que se referia ao excesso na redação original do Código 40, você vai perceber que, antigamente, nossa lei penal tratava do excesso no velho artigo 19, que era o responsável pela disciplina da legítima defesa. Agora trata no artigo 23, que enumera todas as excludentes de ilicitude, aquelas 4 excludentes de ilicitude. Muito bem. O que isto sinaliza? Sinaliza algo importante, que a doutrina já sabia há muito tempo, ou seja, que o excesso pode se dar à luz de qualquer excludente de ilicitude, não só em matéria de legítima defesa. Evidente. Se um policial, prendendo alguém em flagrante, depois de dar a voz de prisão, correr meia hora atrás do bandido, conseguir detê-lo, empregar uma força física conscientemente além da necessária, de raiva do bandido que o fez correr por meia hora na sequência, que o deixou ali esbaforido, você dá aquela forçadinha no braço para quebrar o braço do bandido, o antebraço do bandido, evidente que ele está agindo de maneira excessiva, mas esse é o excesso verificado no estrito cumprimento de um dever legal. O excesso pode ocorrer à luz de qualquer uma excludente, não é? Então, só um comentário bem rápido, né? Está certo o legislador em tratar do excesso, desde logo no artigo 23. Agora sim, o que é excesso? Excesso é a desnecessária intensificação de uma conduta inicialmente legítima. Desnecessária intensificação de uma conduta inicialmente legítima. Então perceba, nós só conduta inicialmente legítima, né? Ficou aí na parte final. Só falaremos em excesso se num primeiro momento havia já configurada alguma excludente de ilicitude. Com outras palavras, se desde um primeiro momento já se percebe a ausência de algum dos requisitos legais de qualquer uma das excludentes,
O ato será criminoso, mas não por força do excesso, e sim pela sua natureza ilícita, antijurídica, porque desde o começo não ocorreu o preenchimento dos requisitos de alguma excludente de ilicitude. Então, qual é o caso de excesso, verdadeiro excesso? É aquele em que havia já configurada, com todos os requisitos presentes, alguma das excludentes de ilicitude. E depois de preenchidos esses requisitos, verifica-se que o sujeito exagerou, se excedeu, foi além do necessário, empregou uma força exagerada, uma reação que não acabava nunca. E aí, enfim, digamos, transpôs a linha do lícito para o ilícito, saiu do permitido e foi para o campo do proibido. Deixou de realizar um comportamento autorizado pelo direito e passou a praticar uma conduta possivelmente criminosa. Possivelmente criminosa. Possivelmente criminosa porque será criminosa se o excesso for punível. Tá bom? Essa é uma definição clássica de excesso. Se conseguir se lembrar dela no concurso, pode usar à vontade, a definição clássica. Desnecessária intensificação de uma conduta inicialmente legítima. De acordo com o Código Penal, quais são as formas de excesso punível? Lendo o parágrafo único do 23, quais são as formas de excesso punível? Excesso doloso e excesso culposo. Excesso doloso e excesso culposo. Bom, vamos ver. Pessoal, agora sou examinador, chegou aquele momento, sou examinador, pergunto para você no oral, doutor, o senhor poderia explicar o excesso culposo? Pensa, como você explicaria ao examinador o excesso culposo? Você ia começar definindo o excesso? Ok, é um bom caminho. Silêncio, excesso, é desnecessário, intensificação de uma conduta inicialmente legítima. Show, começou bem. Mas quando que esse excesso é culposo? Olha, atenção. Cometeria digamos assim, erro fatal o candidato que embutisse na resposta as palavras imprudência, negligência ou imperícia. Esse cometeria um erro fatal. Por quê? Esse excesso culposo nada tem a ver com a realização de um ato imprudente, negligente ou imperito. Alguém sabe dizer por quê? Alguém sabe? No primeiro módulo isso foi ventilado já. Sim, na aula de culpa isso foi ventilado. Alguém saberia? Alguém arriscaria? Galera, esse seria um erro fatal, terrível. Sabe por quê? Porque a culpa de que trata o artigo 23, parágrafo único, a culpa desse chamado excesso culposo é aquela que a doutrina denomina culpa imprópria. Culpa imprópria. Então, veja, esse registro inicial é muito importante. Trata-se aqui de culpa imprópria, gente. Culpa imprópria. Culpa própria, imprudência, negligência e imperícia. Culpa imprópria, o que é mesmo? Também chamada de culpa por equiparação ou por assimilação. Isso, na culpa imprópria, o sujeito realiza um ato doloso motivado por um erro. Mas o ato é doloso. Ele realiza um ato doloso motivado por um erro. Um erro evitável, um erro que ele poderia ter evitado. Então essa é a ideia, o cerne da figura culpa imprópria. A gente vai ver melhor isso, viu? Fica tranquilo. Estamos aqui nos primeiros passos do estudo do excesso. Fica calmo, vai ter exemplos também para a gente ilustrar. Mas, de qualquer maneira, esse é um registro introdutório sumamente importante, hein? Já tem que ligar. A culpa que prevista aí no 23, parágrafo único, é, pelo amor de Deus, a culpa imprópria. O sujeito realiza um ato doloso, então a atitude, o comportamento é um comportamento intencional, é um comportamento doloso, não acidental, é intencional. Porém, esse comportamento doloso
é motivado por um erro, não entendeu direito, não percebeu direito, um erro evitável. Não percebeu direito, mas dava para perceber. Muito bem. Anotaram isso? Tudo bem? Tranquilo? Então veja só, deixa eu abrir uma tela nova para a gente poder detalhar melhor quais as possíveis formas de excesso que pode ocorrer. E aí nós verificaremos quando que ocorre, né, a qual dessas formas corresponde o excesso doloso, a qual delas corresponderia o excesso culposo. O excesso, então, gente, em verdade, ele pode ser, num primeiro momento, ou numa primeira divisão, melhor, um excesso voluntário, deixa eu ver se eu consigo corrigir essa borrada aqui da canetinha. Pronto. Um excesso voluntário, também chamado de excesso consciente, ou o oposto, involuntário, também chamado de inconsciente. A diferença entre os dois é extremamente simples, pessoal. Sabe por quê? O excesso voluntário ocorre quando o sujeito se dá conta do exagero. Ele tem plena noção que está se excedendo. Então, o voluntário, o indivíduo se dá conta do exagero. Ele sabe que está exagerando, ele sabe que está se excedendo. Ele tem plena noção que está passando dos limites. Olha, essa lousa está me dando um baile. Tá uma coisa de louco aqui, viu? Fácil, viu? Tá fácil o negócio. Quero deixar bonitinho, estou me esforçando, mas a letra já não ajuda com essa lousa aqui. Muito bem. Vamos pensar só em alguns exemplos? Então, voluntário, o indivíduo se dá conta do exagero. Vai, uma situação bem... O pedestre caminha pela calçada. Ele é abordado por um assaltante. Anuncia o roubo. Seu assalto, tal. O pedestre faz o que ninguém deve fazer, hein? Pelo amor de Deus. Mas o meu pedestre aqui é maluco. Ele reage à abordagem do ladrão. Consegue desarmá-lo. Sim, desarmou o ladrão. Desarma o ladrão. Toma o revólver das suas mãos. Aponta para a cabeça do ladrão e fala: ajoelha, vagabundo. A hora que o ladrão ajoelha, ele começa a desferir coronhadas na cabeça, dizendo a ele: vai trabalhar, vagabundo, em vez de ficar roubando gente de bem. Pronto, enfim. Nesse caso, veja, enquanto o pedestre procurava desarmar o assaltante, ainda que nesse contexto de desarme provocasse alguma lesão no bandido, estaria agindo, sem dúvida, em legítima defesa. Ele tinha, nesse primeiro momento, a legítima defesa a seu favor. No instante, porém, que ele consegue desarmar, toma o revólver em suas mãos, de maneira que o roubador não representa a ele qualquer perigo, qualquer ameaça, cessa a situação de legítima defesa. A partir daí, o que ele fizer, configurará excesso. Manda ajoelhar e desfere coronhadas na cabeça, o indivíduo tem plena noção, plena consciência que está indo além do necessário, que está passando dos limites. Esse é um caso de excesso voluntário ou consciente, que corresponde exatamente àquilo que o Código chama de excesso doloso. Esse é o excesso doloso, aquele em que o indivíduo tem plena noção do exagero. É este o doloso. Excesso doloso. Muito bem. Além dele, nós temos, aqui embaixo, o excesso involuntário ou inconsciente. No excesso involuntário, é o oposto. O indivíduo não se dá conta, não percebe o exagero, ele não percebe. Ele objetivamente extravasa o limite do necessário. Só não percebe, só não cai a ficha, só não se dá conta disso. Imagine que essa pessoa que estava sendo assaltada
no intuito de desarmar o bandido, dado o nervosismo, dada enfim, a surpresa que houve, o susto que tomou, essa pessoa, com o propósito de desarmar, empregou uma força física além do necessário, desproporcional, ou ainda, imagine, conseguiu desarmar o bandido, mas a adrenalina e enfim, aquele nervosismo do momento não permitiu que a vítima notasse que o bandido já estava desarmado, que o revólver já havia caído da mão do bandido. E ela continuou no embate corporal. E o bandido nada mais fazia a não ser receber os golpes naquele embate corporal desenfreado. Do ponto de vista objetivo, frio, da análise fria do exemplo, a gente pode dizer o seguinte, né, tirando o sangue quente de quem está ali envolvido. Uma análise fria. A partir do instante em que o pedestre consegue desarmar o bandido, que o bandido não representa mais nenhuma ameaça, que a arma não está mais nas suas mãos, se o pedestre insiste nas lesões, está agindo de maneira excessiva. Ok. Só que nós sabemos que o pedestre, no caso, não percebeu o desarme, não se deu conta do exagero. Então nós inserimos esse pedestre dentro deste que praticou um excesso involuntário. Não se deu conta do exagero. Se tivesse percebido, voluntário, responde por crime doloso. Não percebeu, excesso involuntário. O excesso involuntário, pergunto a você, é aquele, ou conduz necessariamente ao chamado excesso doloso? Gera responsabilidade por crime, aliás, crime culposo? Gera responsabilidade por crime culposo? Necessariamente? Não, necessariamente não. Notem, pelo seguinte, se o indivíduo exagera, mas não percebe, ele incorre em erro. Erro, professor, como? Não entendi. Gente, erro. Ele exagerou, mas não percebeu. O erro é não perceber o exagero. O excesso involuntário deriva de erro. Vamos complementar então essa informação. Ó. O excesso involuntário deriva de erro. Erro. Deriva de um erro. O erro consiste justamente em não se dar conta do exagero. Este erro pode ser evitável ou inevitável. Evitável ou inevitável. Muito bem. Quando que o erro é evitável? Você lembra do conceito de erro evitável? Erro evitável é aquele que uma pessoa mediana não teria cometido. O sujeito medianamente atento, né, com aquela percepção mediana, teria se dado conta do exagero, né, não teria se excedido. Então, erro evitável, pessoa mediana não teria cometido. E o inevitável, obviamente, é aquele que uma pessoa mediana teria praticado. Qualquer pessoa mediana teria incorrido no mesmo erro. Se nós concluirmos que o erro era evitável, aí é que teremos o chamado excesso culposo. Aí teremos o excesso culposo. O sujeito não percebeu o exagero, portanto incorreu num erro, mas qualquer pessoa mediana naquela situação teria notado o excesso. Solução: responde por culpa se prevista em lei. É o excesso culposo. Responde por culpa sempre, né? Se prevista em lei. Se prevista em lei. Se, por outro lado, o excesso for inevitável, e o que seria o excesso decorrente, o erro for inevitável, o excesso decorrente do erro inevitável, qualquer pessoa mediana teria incorrido no mesmo erro. Surge, então, nesse caso, o chamado, doutrinariamente chamado, excesso exculpante, que é o excesso responsável pela exclusão do dolo e da culpa. Este é o excesso impunível, não gera nenhuma punição. É excesso, é exagero.
mas não gera qualquer punição. Alguém poderia perguntar, professor, esse exemplo aí que o senhor formulou, do sujeito que não percebeu que o bandido estava desarmado e continua agredindo, é um exemplo de excesso culposo ou exculpante? No exemplo do senhor, o erro era evitável ou inevitável? Eu digo para você, depende, precisamos de mais elementos. Então vamos lá, inserindo mais elementos. Se verifica naquela hipótese, e olha, você pode ter certeza que no concurso o examinador vai sinalizar de alguma forma, ele vai te dar alguma dica. Ele vai te dar alguma dica. Cabe a você perceber ali na maneira como o probleminha vem narrado, esse tipo de dica, essa sutil indicação de que qualquer pessoa mediana teria incorrido no mesmo erro ou não. Então imagine que nós acrescentemos os seguintes dados. A abordagem ocorreu num local escuro, de pouca visibilidade. Quando a arma caiu no chão, havia ali, os dois pisavam uma grama, um gramado, e, portanto, não fez nenhum grande barulho, nada que pudesse chamar a atenção. Enfim, a gente começa a colocar esse tipo de informação, local escuro, pouca visibilidade, quando a arma caiu das mãos do bandido não fez barulho, porque ali era um gramado, uma vegetação, etc. O que isso indica? Isso conduz a um erro que qualquer pessoa mediana teria cometido. Pouca visibilidade, não deu para ouvir o barulho da arma caindo no chão, qualquer pessoa mediana teria incorrido no mesmo erro, ou seja, a tendência aqui seria reconhecermos um excesso exculpante, de maneira que a vítima do assalto, mesmo tendo se excedido, friamente falando, se excedeu, mesmo tendo se excedido, não responde pelas lesões corporais que praticou, que foram atos dolosos, estava ali agredindo dolosamente, a produção de lesão corporal, os golpes desferidos eram dolosos, intencionais. Por outro lado, o examinador coloca dados como o fato ocorreu em plena luz do dia, ampla visibilidade, a arma ao cair no chão fez um barulho que chamou a atenção das pessoas que estavam ao redor. Olha a dica, se ele coloca, caiu, fez um barulho que chamou a atenção das pessoas que estavam ao redor. Se o examinador insere esse tipo de informação, o que ele está tentando mostrar para você? Que nesse caso, uma pessoa medianamente atenta teria notado o desarme, teria percebido o desarme do ladrão. E, portanto, isso conduz a um erro evitável. Sendo o erro evitável, muito embora o pedestre tenha desferido golpes intencionalmente, o que acontecerá? Qual será o enquadramento da sua conduta? Ele produziu golpes de maneira intencional. As lesões corporais verificadas no ladrão foram todas dolosamente praticadas. Mas, de acordo com a lei, isso se fundou num erro que ele podia ter evitado, de maneira que ele responderá por lesão corporal culposa. Lesão corporal, é a culpa imprópria. Ato doloso, mas punido como crime culposo porque se funda num erro evitável. Tá legal? Lesão corporal culposa, culpa imprópria. Vamos marcar aqui de novo, ó. Excesso culposo. Aqui, aquela figura da culpa imprópria. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, vamos retomar aquele primeiro passo. Eu dizia para vocês na introdução ao tema excesso. Se você estiver no oral e o examinador te pergunta, doutor, explique ou em que consiste o excesso culposo. E aí a gente alertava, não pode falar imprudência, negligência e imperícia, é um erro muito feio. Tá, como é que você responderia agora? Como é que você explicaria para o examinador em que consiste o excesso culposo? Começa explicando o que é excesso. Depois explica que o excesso culposo é aquele que, em primeiro lugar, a pessoa não se dá conta. E segundo, lembra de assinalar que, nesse caso em que a pessoa não se deu conta, um indivíduo medianamente atento teria percebido não incorrendo no mesmo erro. Em suma, excelência, excesso culposo, você tem todos os elementos aí já anotados no seu caderno. Excesso culposo, excelência,
é a desnecessária intensificação de uma conduta inicialmente legítima em que o exagero se funda num erro, no sentido de que a pessoa não se dá conta do exagero de sua resposta. Mas poderia ter notado, porque o erro em que baseou sua ação é um erro evitável, erro que uma pessoa mediana não teria cometido. Pronto, acabou. Vai por aí. Né? E junta todos esses elementos que você anotou, excesso, definição de excesso. Culposo é o involuntário decorrente do erro evitável. E aí você elabora com as suas palavras a definição. O examinador vai gostar, ele vai perceber, porque muitos candidatos vão falar em imprudência, negligência e perícia. Vão cometer esse erro absurdo. Tá bom? Tá legal? Muito bem, meus amigos. Esse, então, é o estudo do excesso. Queria que você anotasse uma observaçãozinha, uma questão terminológica. Caiu uma vez no MP do Rio Grande do Sul, essa pergunta. Observação. A legítima defesa com excesso exculpante é chamada de legítima defesa subjetiva. Legítima defesa subjetiva. Tá bom? A gente ainda vai estudar a legítima defesa, né? Como nós falamos do excesso, fica aí esse registro. Legítima defesa subjetiva, ela se chama. Muito bem, meus amigos. Vamos agora ao estudo da primeira excludente de ilicitude que o Código define. Eu vou fazer um comentário rápido sobre essa questão de por que o Código define uma e não define outra. Antes, dá uma olhadinha aqui no Twitter, tem uma pergunta. O colega João Fragoso Neto formulou uma questão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Professor, ele pergunta, na prática, pune-se o excesso? Bom, João, com relação a essa sua primeira pergunta, sim, o excesso é punido, sem dúvida, né? No tribunal do júri, bastante analisada essa questão do excesso, né? Porque muitos casos em que, aparentemente, o acusado atua em legítima defesa, porém, age de uma maneira excessiva e, sem dúvida, isso é analisado, o excesso é quesitado aos jurados, não é? Então, na prática, sim, se pune o excesso. E aí o João perguntou assim, prosseguiu aqui dizendo, parece que o sujeito que age com excesso o faz por motivo de relevante valor social, entre parênteses, atenuante, ou os institutos não se confundem. Olha, João, primeiro eu diria, relevante valor social, não sei bem se é o caso, né? Porque valor social é um valor que interessa a toda a sociedade, não é? Não sei se seria aqui um valor moral. Eu diria, eu acho que você confundiu os institutos, João, mas deixa eu ver se eu organizo melhor o seu comentário. Será que você não quer dizer o seguinte, professor, parece que a pessoa que age com excesso pode, ao fazê-lo, embora praticar um comportamento criminoso, ser amparada por alguma atenuante ou por alguma causa de diminuição de pena? Sim, com certeza. Num caso de homicídio, eventual excesso doloso pode ser beneficiado com o privilégio. Um sujeito praticou o fato sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Sim, eu acho perfeitamente possível, perfeitamente conciliável. Eu só não citaria relevante valor social, como você colocou, tá legal? Então, de fato, os institutos não se confundem, mas são conciliáveis. Talvez você tenha pensado numa situação em que você vislumbrou aí a possibilidade de reconhecer os dois ao mesmo tempo. É isso, é isso. Legal, vamos lá, gente? Seguindo, então. Como eu disse a vocês, não é? São 4 excludentes de ilicitude mencionadas, 2 delas definidas no Código. Quais são aquelas que o legislador se ocupou de definir? As 2 primeiras, estado de necessidade e legítima defesa, são as traçadas em todos os seus aspectos pelo legislador, nos artigos 24 e 25. E as outras? Exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. Onde se encontra sua definição? Que direito é esse cujo exercício, se regular, excluirá a ilicitude? Qual é este dever legal que, se cumprido nos seus estritos limites,
gerará a exclusão da ilicitude? E a resposta é: o Código realmente não tratou. Estas são excludentes de ilicitude que carecem de um complemento. E qual é o complemento de que elas carecem? É óbvio, não é? Uma requer como complemento a definição de qual é o direito em questão que o sujeito exerceu regularmente. A outra, onde está previsto esse dever legal que o sujeito cumpriu nos seus estritos limites. Elas são excludentes de licitude que carecem de um complemento, e esse complemento está em outra norma jurídica. Você já ouviu alguma coisa assim, né? Carece de complemento e complemento está em outra norma jurídica. Essas palavras são familiares para você, não são? Pois é. Você deve ter ligado o nome à pessoa. Qual é a norma penal? Qual é a norma penal? Você já aprendeu isso. Qual é a norma penal que se encontra incompleta, carecendo de um complemento localizado em outra norma jurídica? Ela se chama norma penal em branco. Norma penal em branco, não é isso? O tráfico de drogas precisa de complemento? Precisa, porque o artigo 33 da Lei Antidrogas não cita quais são as drogas ilícitas, as substâncias psicoativas. Ele precisa de complemento. Chamar norma penal em branco. Muito bem. Se essas excludentes de ilicitude também carecem de complemento localizado em outra norma jurídica, adivinha o nome que a doutrina dá para elas? Excludentes de ilicitude em branco. Com certeza, é isso aí. Se o examinador te perguntar na prova: doutor, o que significa excludente de ilicitude em branco? São essas. São aquelas que necessitam de complemento, o qual se localiza em outra norma jurídica. Excludentes de ilicitude em branco. Muito bem. As duas primeiras não, né? O Código fez questão de defini-las. Estado de necessidade no artigo 24, legítima defesa no artigo 25. Então vamos lá. Estado de necessidade. Tanto quanto a legítima defesa, estamos diante de um instituto milenar, sim, bem antigo, viu? Bem antigo, instituto milenar. Algo que já é estudado, antes de ser estudado pelos juristas, já é estudado pelos filósofos, enfim. Normalmente, a gente percebe, se a gente começa a estudar essa figura, a gente vai notar que, de início, o desenvolvimento do estado de necessidade se deu atrelado à ideia de instinto de sobrevivência. É o que se verifica naquele exemplo clássico da tábua de salvação, que contém todos os fundamentos necessários para que nós tenhamos realmente a situação caracterizadora do estado de necessidade. Vocês lembram do exemplo da tábua de salvação? Os náufragos ali, bom, enfim, para quem não se lembra, a gente elabora aqui rapidamente. De uma forma até, digamos assim, com uma maior riqueza de detalhes, para facilitar na sua memorização. Você imagina um navio, zarpa de Londres, com destino a Nova York. Suponha que, durante o trajeto, pelas águas geladas do Atlântico Norte, o navio entre em rota de colisão com um iceberg. Muito bem. Não haja tempo de desviar a rota, rompendo o casco, o navio começa a afundar. O caos, pandemônio, a confusão está instalada. Desse navio, 2 passageiros estão juntos. Na verdade, é um casal. O nome dele, vamos pensar em um nome só para... Como é que você tem alguma sugestão? Jack, pode ser. Gostei dessa sugestão. E a moça? Rose, tudo bem, Rose. Jack e Rose. Jack e Rose, nosso casal, percebendo então o afundamento iminente, pula sobre as águas geladas do Atlântico, mas eles se amam, e o amor aqui faz com que, mesmo na situação de aflição, eles não deixem de nutrir aquele belo sentimento um pelo outro. Nadam elegantemente até uma porta de madeira que flutua próximo ao local em que o navio naufraga. Ele, Jack, um cavaleiro,
permite que Rose seja a primeira a subir naquela tábua de salvação. E ela então o chama para fazer-lhe companhia. No momento em que ele sobe naquela porta, o que eles percebem? Que ela não aguenta o peso dos dois. E a partir desse instante, o que acontece? Sei. Ela fica ali olhando para ele fica lá, congelando, né? Tipo, vou morrer, mas eu vou morrer feliz, porque eu vou morrer olhando para você. Aqui, ó. A partir desse instante, é um ou outro. É o instinto de sobrevivência que fala mais alto, é porrada. Não tem aquela conversa. Acabou o my love. Não tem esse papo, não. Se realmente esse casal existiu e se de fato aquela mulher sobreviveu, você pode ter certeza que não foi daquela maneira bela, romântica que foi retratada. Foi na porrada mesmo. Foi, pegou, bateu, saiu nadando com a porta, pegou o colar, né? Pegou o colar e foi. Enfim, podemos falar que o final não é romântico, mas sem dúvida é amparado por uma excludente de ilicitude. É o exemplo clássico, não é? Obviamente aqui, não é de uma maneira mais descontraída, mas é o exemplo clássico da tábua de salvação. Qual que é a ideia fundamental? Os náufragos disputando a posse de um objeto flutuante que não aguenta o peso dos dois. Perceba por esse exemplo, lógico que haverá outros adiante durante a nossa exposição, mas perceba nesse exemplo que nós temos aqui a essência dessa figura. E qual é o fundamental, o traço, a alma do estado de necessidade? Fundamental é, atenção, são duas ideias. De um lado, um perigo, mas não um perigo qualquer, um perigo de tamanha grandeza, de tal ordem, de tamanha importância, que, a outra ideia, que gera um conflito entre dois ou mais bens jurídicos. Conflito no sentido de que um só consegue ser salvo com o sacrifício do outro. Então é um perigo de tal ordem, de tal grandeza, que conduz a esta situação limite. Situação limite. Não há maneira de salvar um dos bens jurídicos, senão com o sacrifício do outro. Impossível salvar os dois. Para que um seja salvo, o outro terá que ser sacrificado. Então, essa é a alma do estado de necessidade, pessoal. Coloque isso na cabeça. É que haja um perigo de tal ordem que gere uma situação limite, colocando em conflito dois ou mais bens jurídicos, de maneira que um só possa ser salvo mediante o sacrifício do outro. Tá legal? Um perigo de tal ordem, de tal grandeza, de tal importância, que gere o quê? A situação limite. Situação limite que ponha dois ou mais bens em conflito. Como assim conflito? Conflito no sentido de que um só poderá ser salvo com o sacrifício do outro. Um só será salvo com o sacrifício do outro. Tá legal? Muito bem. O nosso legislador representou essas ideias básicas que você anotou em requisitos legais. E o fez de maneira bem cuidadosa, bem detalhista. E, inclusive, viu outros aspectos que também deverão ser considerados pelo juiz, para, eventualmente, beneficiar alguém com a exclusão da ilicitude baseada no estado de necessidade. Outros aspectos também foram examinados pelo legislador. Bom, vamos lá agora, no quadro, os requisitos legais do estado de necessidade, a maneira como o legislador expôs essa questão. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou mudar aqui a tela, para a gente poder aproveitar melhor o espaço. Ó, colocar aqui no centro de tudo. Em primeiro lugar, pessoal, é preciso que haja o perigo. Esse é o primeiro requisito mencionado pelo legislador, a existência de um perigo. Mas, como eu disse, é um perigo de tamanha grandeza que gerará um conflito. E essa tamanha grandeza é representada por duas ideias. Perigo atual e inevitável. Perigo atual e
inevitável. Bom, vamos desenvolver então essas três informações iniciais. Primeiro, o perigo. O que se entende por perigo, hein? O examinador pedir para você definir este requisito, qual o conceito que você poderia apresentar? Bom, fácil, ó. Pode dizer assim, perigo. Perigo consiste na probabilidade de dano ou lesão, é uma coisa, né? Probabilidade de dano ou lesão a algum bem juridicamente protegido. Probabilidade de dano a algum bem juridicamente protegido. Pronto, é isso. Perigo é isso. Dá essa definiçãozinha, tal, sem florear muito. Probabilidade de dano a algum bem jurídico. Esse perigo tem que ser atual. É uma exigência ligada ao fator tempo, né? A atualidade do perigo. O que quer dizer perigo atual? O que significa o atual? Atual quer dizer presente. Perigo atual é aquele que já está configurado, é aquele que já se caracterizou. A lei afirma que o perigo deve ser atual, de modo a impedir a alegação de estado de necessidade diante de um perigo futuro ou diante de um perigo passado. Você imagina o náufrago, aliás, o náufrago não, o passageiro da embarcação, está lá no Titanic, começa a pensar, bom, em breve nós ingressaremos nas águas geladas do Atlântico, em que há muitos icebergs. Eu verifiquei a lista de passageiros e notei que nós temos 3.000 passageiros aqui no Titanic, sei lá quantos eram. Percebi pela contagem dos botes que nós temos aqui capacidade para salvar 1.000 pessoas. 2.000 terão que ser mortas. Ele já começa a se antecipar a eventual perigo. É evidente que não há estado de necessidade nessa situação, não é? Porque não há perigo atual algum. Perigo passado. Você imagina aqueles dois náufragos disputando a vida por aquele pedaço de objeto flutuante? Suponha então que um deles se apoie naquele objeto, empurre o outro com o intuito de afogá-lo para conseguir sobreviver, e nesse instante, felizmente, chega o socorro, chega o resgate, salva os dois. Aquele que quase foi afogado, inconformado, raivoso, vingativo, fala, agora você vai ver. Não pode, não há estado de necessidade, o perigo já passou, já foram os dois resgatados, graças a Deus. Bom, tudo bem. Então, é uma exigência óbvia que o legislador tinha que serir, o perigo tem que ser atual. Agora, e se o navio Titanic tivesse começando a afundar? Não havia ainda, não há ainda aquela situação em que os dois náufragos disputam o pedaço do objeto flutuante, aquele objeto flutuante qualquer. O perigo, portanto, não é atual, mas é iminente. É possível agir em estado de necessidade diante de um perigo iminente? Observem, para o legislador a resposta é clara, não. Para o legislador o perigo tem que ser atual. Veja, essa questão do perigo iminente, iminente é aquilo que está prestes a ocorrer, né? Atual é o perigo presente, iminente é aquele prestes a ocorrer. Essa questão do perigo iminente é analisada praticamente por toda a doutrina, que chega à conclusão semelhante, no sentido de que, apesar da omissão legislativa, cabe sim o estado de necessidade. É possível que o agente seja beneficiado pela excludente de licitude, reconhecendo-se em seu favor a analogia in bonam partem. Analogia in bonam partem. Meus amigos, eu peço desculpas aí pela caneta, ela meio maluquinha, fica falhando. Surgem alguns riscos involuntários aqui no quadro que a gente... Meu Deus do céu, o que está acontecendo agora? Bom, eu também fui apertar a coisa errada, né? O que eu fui fazer? Agora a culpa foi minha, agora a culpa é de quem manuseia. Como é que eu consigo trazer isso aqui de volta? Dá para trazer de volta? Aqui. Peraí, analogia e tal.
Eu não quero baixar isso. Quer dizer, eu fiz aqui um cocôzinho, né? Muito bem, André. Parabéns, viu? Parabéns. Vai. Mais ou menos. Agora eu mexi o círculo, agora eu tirei o círculo daqui. Espera aí, agora eu quero a borracha. Quero a borracha. Vamos lá, borrachinha. Valeu. Estão me auxiliando aqui, estão percebendo que o professor está precisando de auxílio. Obrigado, gente. Deixa eu deixar essa borrachinha aqui mais fininha. Pronto, para dar uma melhoradinha no Bonaparte. Beleza, meus amigos, desculpem a falha do equipamento e do operador do equipamento. Mas vamos lá. Então, prevalece que é possível, por analogia, in bonam partem, não é? Invocar o estado de necessidade diante de um perigo iminente. Agora, no concurso, o que é comum, mas comum mesmo? O examinador, na primeira fase, faz pegadinha sobre essa questão do perigo atual ou iminente. Gente, para a primeira fase, tem que responder de acordo com o texto da lei. Então, primeira fase, seria correta a assertiva, cabe estado de necessidade diante de um perigo iminente? Não, é errada. Primeira fase, Código Penal, lei. Só cabe estado de necessidade diante de um perigo atual. Não esquece disso. Essa é pegadinha. Você não pode cair nessa. Essa é velha, essa é manjada. Essa é aquela que você tem que falar assim, examinador tolinho, sabe? Que você lê e fala assim, que tolinho, né? Tentando me enganar, tentando me pegar com essa aqui. Ai, meu Deus. Tá bom? Agora, lógico, segunda fase, exame oral, aí o que você tem que destacar? Aí a tua resposta vai ser completa. A lei, você diz, a lei cita o perigo atual. Mas a doutrina, por analogia em bonam partem, reconhece ser possível a excludente, mesmo em face de um perigo iminente. Tá legal? Então, na segunda fase, no oral, você vai explicar. Não chega falando perigo atual ou iminente. Mostra que você sabe. Porque você chega na segunda fase falando perigo atual ou iminente, ou no oral falando perigo atual ou iminente, o examinador pode ficar na dúvida. Será que ele está se confundindo? Ele sabe mesmo que na lei é uma coisa, mas é a doutrina que inclui. Não é? A gente vai estudar, na próxima aula, a legítima defesa. Lá também existe a questão do fator temporal. Né? Lá não é perigo, lá é agressão. E na legítima defesa está escrito, na lei, agressão atual ou iminente. Mas lá houve a previsão legal das duas possibilidades. Aqui não. Aqui o legislador só fala em perigo atual. Bom, outro requisito, esse que já está no quadro, é que se trate de um perigo inevitável. O código diz, perigo que o agente não podia de outro modo evitar. O perigo deve ser inevitável. Perigo que o agente não podia de outro modo evitar. Muito bem, perigo inevitável. Acho que eu consegui, hein? Pessoal, se houver qualquer outra forma de evitar o perigo, pode não ser a mais cômoda, pode não ser a mais prática, pode não ser a menos custosa, mas se houver qualquer outra forma de evitar o perigo, não haverá estado de necessidade. O legislador levou isso muito a sério e tinha mesmo que levar, porque, veja, vamos refletir aqui. No estado de necessidade, é como se o direito penal reconhecesse que naquela situação limite não tem como dar proteção devida a todos os bens jurídicos em conflito. Reconhecendo que não tem como proteger todos os bens em conflito, o direito penal, então, autoriza, reconhece como válida a supressão de um desses bens, o sacrifício de um desses bens por outro, autorizando até mesmo a supressão de uma vida, autorizando a destruição de um patrimônio, autorizando que alguém seja gravemente ferido, não importa se isso ocorreu em busca da salvaguarda de outro bem. Para que então ocorra uma situação em que o direito penal faz essa concessão, permitindo que alguém sacrifique bem alheio, é fundamental que aquela seja uma medida de último recurso. Então o perigo tem que ser realmente inevitável. Se houver qualquer
outra forma de evitar o perigo está afastada, é excludente. Os náufragos disputam a posse do objeto flutuante, percebendo que a alguns metros de ambos há uma boia salva-vidas. Mas estão os dois ali, já, digamos assim, com aquela adrenalina no momento, já há algum tempo buscando a posse daquele objeto, que por teimosia fala, vai você, não, vai você, eu não vou, esse aqui é meu, peguei primeiro, e fica naquele do peguei primeiro e um morre afogado, porque o outro consegue a posse daquele, sei lá, daquele pedaço de madeira. Não há estado de necessidade, não importa quem sobreviva, se é um ou outro, não quer nem saber. Tinha como evitar o perigo? Tinha. Então, o ato se torna criminoso e não um ato lícito. Agora eu te pergunto, pensa bem, náufragos, disputa do objeto flutuante, a alguns metros, uma boia salva-vidas, de maneira que o perigo de afogamento dos dois pode ser evitado, um fica com a tábua de salvação e o outro com a boia salva-vidas. Legal. Detalhe, porém, nenhum dos dois viu a boia a alguns metros flutuando. O que eu quero dizer é, como nós resolveremos a situação na qual havia outro modo de evitar o perigo, porém, este era desconhecido dos sujeitos envolvidos na situação. Quer dizer, aquela coisa, né? Pegou o objeto flutuante, o outro morreu afogado, de repente ele percebe, não, mas o que é aquilo ali? Aí ele vê, puxa, era uma boia, né? Ele pensa, nossa, meu Deus do céu, que tragédia, a gente acabou chegando à situação limite e tinha uma boia tão próxima da gente. Soubesse, teria nadado até lá. Deixaria esse daqui com o rapaz que morreu afogado. Bom, enfim, o perigo não era inevitável. Os sujeitos, porém, não tinham conhecimento disso. Qual solução que nós daremos? Você condenaria ou absolveria este indivíduo que afogou o outro náufrago? Absolveria ou condenaria este que afogou o outro náufrago? Considerando que, objetivamente falando, o perigo não era inevitável. Não era inevitável. E aí? E aí? E aí? E aí? Pessoal, esse é um caso de absolvição. Sim, é um caso de absolvição. É um caso de absolvição, mas não por exclusão da ilicitude, e sim por outro instituto do direito penal. O que ocorre aqui, gente, quando o sujeito pensou que o perigo era inevitável, mas não era, é o chamado estado... Estou tentando escrever, está difícil, né? Estado de necessidade putativo, imaginário. Estado de necessidade putativo, imaginário. Previsto no artigo 20, parágrafo 1º. O 20, parágrafo 1º, prevê todas as discriminantes putativas, né? O estado de necessidade putativa é uma delas. Você entenda, por que estado de necessidade putativo ou imaginário? Porque na mente do náufrago, o perigo era inevitável, ele não viu a boia. Na sua mente, o perigo era inevitável. Então, estado de necessidade putativa, imaginário. Qual é a natureza jurídica dessa discriminante putativa do artigo 20, parágrafo 1º? Erro, adorei, erro de tipo permissivo. Erro de tipo permissivo. Show de bola. Erro de tipo permissivo. Isso aí, erro de tipo permissivo. Muito bem. Matéria que a gente viu no módulo anterior, né? O estudo do erro de tipo. Bom, vamos lá, pessoal. Tentando colocar na lousa agora os outros requisitos. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos ver? Olha, não tem jeito. Eu estou cobrindo com a mão aqui, mas ela desobedece mesmo, hein? Olha. Teimosa. Eu acho que tem que trocar esse aparelho, hein? O que vocês acham, gente? Vamos fazer uma votação para trocar esse aparelho aqui, nesse estúdio?
Vamos, é só comigo que acontece isso? É pessoal? Mais ou menos, é um pouco pessoal. Os outros professores já se comporta melhor essa caneta, então precisa trocar, é a minha habilidade, então, se o negócio for pessoal. Muito bem. Os outros requisitos são os seguintes, ó. Esse perigo atual ou inevitável deve expor direito próprio ou alheio. Direito próprio ou alheio. Qual direito? Qual direito, pessoal? Qual direito? Qualquer direito, qualquer bem jurídico, não importa. Não há nenhuma restrição. A gente sempre pensa nos bens jurídicos mais importantes, na vida, na saúde, na integridade física, mas qualquer bem jurídico pode ser protegido em situação de necessidade, absolutamente qualquer um, seja da própria pessoa ou de terceiro. Se o bem salvo for da própria pessoa, estado de necessidade próprio. Se for um bem jurídico alheio, estado de necessidade de terceiro. Mas eu já adianto para você um detalhe. Realmente, qualquer bem jurídico pode ser salvo em situação de necessidade. Porém, será fundamental, isso vai aparecer depois, será fundamental verificar qual bem foi salvo e qual bem foi sacrificado. Será necessário, para o reconhecimento da excludente de licitude, que esse bem salvo, que aquilo que se preservou, seja, no mínimo, equivalente, se não até mais importante, do que o que foi sacrificado. O que não pode é haver uma inversão, não é? No sentido de salvar-se um bem menos importante do que aquele que o sujeito sacrificou. Aí não dá. Numa análise bem preliminar, que eu volto a dizer, isso vai ser estudado, faz parte de um requisito autônomo. Não haveria estado de necessidade se o sujeito, para salvar o patrimônio, diante de um perigo inevitável, sacrificasse uma vida. Ah, é um ou outro. Ou ele salva aqueles bens ou salva aquela pessoa. Ah, o que ele vai fazer então? Salvar os bens. E a pessoa que morra. Não, de jeito nenhum. Ele não pode salvar algo menos importante do que aquilo que acaba sendo sacrificado. Então, nesse contexto que agora estamos, o que é importante registrar? Qualquer bem jurídico pode ser protegido em situação de necessidade, não há nenhuma restrição. Seja da própria pessoa, seja de um terceiro. Um exemplo de estado de necessidade, o professor César Bittencourt formula esse exemplo, interessante, estado de terceiro, né? Ele cita o caso do médico que quebra o sigilo profissional para informar ao parceiro do seu paciente que ele tem uma grave doença contagiosa e que a contaminação é iminente. Essa pessoa sai do consultório quando recebe o diagnóstico, não quero nem saber, vou passar isso daqui para frente também, como fizeram comigo, tal, não sei o quê. E o médico assustado fala, não, preciso avisar as pessoas aqui, esse sujeito tem uma namorada, tem uma noiva, tem uma esposa, preciso informar. Mas ele tem o sigilo profissional, tem os dois bens jurídicos aqui numa situação de conflito. É a saúde daquela pessoa ou é o sigilo profissional, que é um bem jurídico protegido, inclusive, por norma penal. O que ele faz? Sacrifica o sigilo profissional e salva, protege a saúde do terceiro. Estado de necessidade de terceiro, não é? Vocês viram os bens jurídicos? De um lado o segredo profissional, do outro lado a saúde das pessoas, a saúde do terceiro. Bom, enfim, de qualquer maneira, só para a gente sair um pouquinho do exemplo padrão, né, dos náufragos. O outro requisito é um requisito de natureza subjetiva. O conhecimento da situação justificante. Conhecimento da situação justificante. Quer dizer, o sujeito tinha noção que havia um perigo? Foi o perigo atual e inevitável que motivou a atitude? Ou será que o sujeito foi movido por outros propósitos, né? Então, é o conhecimento da situação justificante, requisito subjetivo que é expresso na lei, viu? Expresso no artigo 24, está expresso na lei. Considera-se em estado de necessidade quem? Para salvar direito próprio alheio, para salvar, com o objetivo de salvar, com a finalidade de salvar. Só age para salvar direito próprio alheio quem tem conhecimento do perigo, conhecimento da situação justificante. Tudo bem?
Vamos lá. Mais um exemplo, então. Uma gestante procura o médico. Vai na clínica, passa em consulta e diz: doutor, eu estou aqui porque eu quero interromper a gravidez, eu não desejo esse filho. Não tem problema, eu faço o aborto, mas eu cobro caro. Doutor, para mim também não é problema, eu tenho dinheiro, está aqui, ó, pum. Pode voltar depois de amanhã. Volta a mulher 2 dias depois, o médico realiza na clínica o procedimento, concluindo o abortamento. Logo após a expulsão do feto, porém, o médico nota uma grave infecção nessa gestante. Agora não mais gestante, nessa mulher. E age imediatamente, de modo a estancar, sanar essa infecção, esse sangramento, enfim, sei lá o que for. Algo grave, de maneira que se o médico não intercedesse naquele instante, ela morreria em questão de horas. E que o médico só pôde perceber porque houve a expulsão do feto. Quer dizer, graças à supressão daquela pequena vida, é que foi possível salvar a da gestante. Do contrário, uma coisa ocultava a outra e ela morreria naquele mesmo dia sem saber exatamente o porquê. Bom, no final, uma vida, o sacrifício de uma vida, permitiu o salvamento da outra, diante de um perigo atual e inevitável. Porém, agiu este médico em estado de necessidade? Não, por quê? Porque até o momento em que o crime de aborto se consumou, ele não tinha o menor conhecimento da situação justificante. Ele não tinha a menor noção de que aquela mulher, aquela paciente, encontrava-se com aquela situação de perigo de vida, com aquele sangramento, com aquela infecção, enfim, com aquela situação grave que resultaria na morte em poucas horas. Não há estado de necessidade. Ele não agiu movido pelo nobre propósito de salvar uma vida, mas sim por questão de dinheiro, cupidez. Pagou, ele aborta. Pagou, ele tira a criança. Essa é a verdade, foi isso que aconteceu. Não é? Então, nesse exemplo, a gente percebe claramente a ausência do requisito subjetivo, impedindo a aplicação do artigo 24. Gente, esse é o desenho inicial do estado de necessidade. Esses são os requisitos para que ocorra a situação caracterizadora do estado de necessidade. Mas, como eu já havia antecipado, o legislador, porém, impõe outras exigências. Há ainda mais 3 requisitos a serem verificados. Mais 3 requisitos a serem verificados. Vamos vê-los, então, na próxima tela. Demais requisitos. Demais requisitos. Muito bem. Dos 3, o primeiro é a não provocação voluntária do perigo. Não provocação voluntária do perigo. Diz o código, né? Ele usa, quero até deixar essa palavra destacada, perigo que o agente não provocou por sua vontade. Perigo que o agente não provocou por sua vontade. Notem que o Código Penal, nesse instante, nesse requisito, ele se preocupa, ele analisa, ele volta os olhos para a figura do provocador do perigo. Provocador do perigo. E aqui toca nessa importante questão. Aquele que provoca o perigo, aquele que é o responsável pela situação de perigo, ele também pode agir em estado de necessidade ou ele tem que se, digamos, submeter àquela situação permitindo o perecimento do bem, já que ele provocou o perigo? Há casos em que o perigo não é provocado por ninguém. Às vezes o perigo decorre de um fato da natureza. Pode ser uma inundação que gere um perigo de desabamento de um imóvel e 2 pessoas se vejam numa situação limite em que ou uma ou a outra se salvará. Mas é possível que o perigo decorra da ação do homem. Você imagine uma pessoa que, pretendendo sabotar o estoque de um concorrente, vá até o galpão em que o concorrente armazena as mercadorias,
e ateie fogo naquele local, com o intuito de fazer com que ele tenha um prejuízo enorme. Só que esse incendiário, inexperiente, se surpreende com o fato de que o incêndio se alastre com tal velocidade que ele mesmo se vê dentro daquele galpão, numa situação em que ou ele, ou o vigia do galpão, um dos dois, só um poderá sobreviver. Imagine que estejam ali os dois, em face das chamas, haja apenas uma rota de escape, com, enfim, um caminho que já está quase que totalmente consumido pelo fogo. Só passa um. Eles percebem isso. Um olha para o outro e fala, e agora? E aí quem é mais rápido consegue empurrar o outro, morre queimado, o outro morre queimado e ele sobrevive. O sujeito que provocou o perigo pode alegar estado de necessidade? O sabotador, se o sabotador empurra o vigia para se salvar, ele empurrou o vigia para que ele não morresse, porque se ele não fizesse aquilo, ele morreria queimado. Ele pode se beneficiar com a excludente de ilicitude ou ele responde, sim, pelo homicídio com relação à morte do vigia? O nosso código tomou uma decisão. A decisão foi de permitir que o provocador alegue estado de necessidade desde que tenha ocorrido uma provocação involuntária. No exemplo que eu formulei, não foi o caso. O sujeito que dolosamente ateia fogo num lugar para queimar o estoque do concorrente, etc., este provoca o perigo de maneira voluntária. Este não pode alegar estado de necessidade. Organizando na lousa, veja, então, essa é a distinção que nós temos que, primeiramente, fazer. Que tipo de provocação é essa? Se se tratar do provocador voluntário, o sujeito que provoca o perigo por sua vontade, para ele não. Para ele não há estado de necessidade, como no exemplo que eu formulei agora, né? Do sujeito que dolosamente ateia fogo no galpão da empresa concorrente. Agora, o legislador entende que, se a provocação do perigo foi involuntária, provocador involuntário, para este é razoável, é possível, deve-se reconhecer o estado de necessidade. Para ele, há estado de necessidade. Provocador voluntário não há, o involuntário sim. Legal, tudo bem. Mas há algumas dúvidas aqui que precisam ainda ser sanadas. Gente, perceba. No exemplo que eu formulei, o indivíduo provocou o perigo de maneira dolosa. Não há dúvida que a provocação dolosa é voluntária. Não é? Também não teríamos nenhuma dúvida quando a provocação é absolutamente acidental, sem qualquer dolo ou culpa. Você imagina uma situação, sei lá, dois vigias naquele mesmo galpão, e aí um diz ao outro, acho que é hora de acendermos mais luzes aqui, né? Está escurecendo e tal. Um dos vigias vai ao interruptor, aciona-o, desconhecendo o fato de que, dentro daquele interruptor, a situação já se encontra em tal ponto de deterioração que a hora que ele acende o interruptor gera uma faísca que provoca um foco de incêndio e esse incêndio rapidamente se alastra. Quer dizer, foi aquele acionamento no interruptor de luz que gerou o incêndio. Mas nesse caso, ele provocou, mas de uma forma totalmente acidental, fortuita, sem dolo ou culpa. Esse é o provocador involuntário. Ele poderá, mais adiante, naquela situação limite, agir em estado de necessidade. A dúvida é, e se o sujeito provoca o perigo de maneira culposa, por uma imprudência, negligência ou imperícia? Exemplo. A empresa chama um eletricista para consertar o tal do interruptor naquele mesmo galpão. Só que o eletricista, na hora de consertar a fiação, age de maneira absolutamente descuidada. Fala ao telefone, começa a reparar em outras coisas e, ao mesmo tempo, manuseia aqueles fios e ele, pelo descuido, pela absoluta imperícia no manuseio daqueles fios, gera o curto-circuito que provoca um incêndio. Mais adiante, quem se vê na situação de perigo é ele, eletricista descuidado, e o vigia do galpão. Um olha para o outro, só um conseguirá sobreviver. O eletricista empurra o vigia e sobrevive. Fez isso para sobreviver.
Pode alegar estado de necessidade? Como você enquadraria o sujeito que culposamente provoca o perigo? O eletricista descuidado agiu em estado de necessidade? Sim ou não? Essa é uma provocação voluntária ou involuntária? Saberemos só na próxima aula. Gente, obrigado pela atenção, grande abraço a vocês, bom final de semana, nos vemos, salvo engano, na segunda-feira. Acho que segunda-feira estaremos de volta aí para responder essa e outras interessantes questões. Até lá.